Bom dia, terceiro ano! Hoje, em nossa aula de língua portuguesa, nós daremos continuidade ao assunto da aula passada, que é a acentuação das palavras paroxítonas. Hoje nós faremos as páginas 8 e 9 do CA. Então vamos lá. Temos aqui algumas palavras nesse quadro: formiga, cigarra, cantando o inverno e juntava. Vocês precisam fazer a leitura dessas palavras em voz alta e, em seguida, circular a sílaba mais forte de cada uma delas. Lembrando que a sílaba forte é a sílaba tônica, tá bom? E aí a letra B pergunta se essas palavras, aliás, já que essas palavras são chamadas de paroxítonas, elas têm qual sílaba mais forte, tá? Então vamos relembrar aí, ó, a oxítona é a que tem a última sílaba mais forte, a paroxítona é aquela que tem a penúltima sílaba mais forte e a proparoxítona é aquela que tem a antepenúltima sílaba mais forte. Observem também se alguma dessas palavras ganhou algum acento, é acentuada, tá bom? E respondam a letra C. Aqui no quadro da atividade 11, nós temos também diversas palavras paroxítonas, e aí vocês precisam observar, na verdade, relembrar a regrinha de acentuação. Então, considerando as palavras do quadro, podemos afirmar que são acentuadas as paroxítonas terminadas em. Vamos lá. Sótão é uma palavra paroxítona terminada em ão. Então, vocês viram aqui, ó, no ão, ó, ão, e ão, porque nós temos também órfã, que termina com a, né, com tio. Então, as paroxítonas terminadas em an ou ão são acentuadas. Marquem um X aqui nessa opção. Vamos a outra aqui, ó, câmbio. Ó, câmbio termina em ó, mas as paroxítonas que terminam com a vogal ó não são acentuadas. Por que essa daí então levou acento? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Relembrando o que é ditongo, é quando duas vogais permanecem juntinhas numa mesma sílaba. Então, quando nós separamos a palavra, ó, câmbio, a vogal I e a vogal O, elas ficam juntinhas, grudadinhas. Então, aí tem um ditongo. Então, essa palavra precisa ser acentuada, tá? Aí vocês vão analisar cada palavra e observar, né, a terminação, se termina em ditongo, e vão marcar aqui as opções corretas de acordo com a regra de acentuação. Aqui na atividade 12, vocês precisam ligar as palavras que apresentam a mesma regra de acentuação. Vamos lá. A palavra caráter é uma paroxítona e por que ela é acentuada? Observem a terminação, porque ela termina com a letra R. Que outra palavra na coluna 2, nessa coluna laranja, também é uma paroxítona terminada em R? A palavra açúcar. Ó, ela é acentuada porque é uma paroxítona terminada em R. Então, tanto caráter quanto açúcar, elas receberam acento pelo mesmo motivo, porque as duas terminam em R. Então, vocês vão ligar as duas. A palavra prêmio, observem que ela termina em O. Quando uma paroxítona termina com a vogal O, ela não é acentuada. Mas aqui ela não simplesmente termina com a vogal O, ela termina com um ditongo. Lembrando aí, ó, o ditongo, as duas vogais juntas. Então, prêmio, em que tem um ditongo aqui. Que outra palavra que tem um ditongo, que também é terminada em ditongo? Ó, observem, relógio, porque nós temos as vogais I e O juntas. Então, a palavra prêmio e a palavra relógio receberam acento pelo mesmo motivo. As duas são paroxítonas terminadas em ditongo, então vocês vão ligar elas. As demais é só vocês analisarem, tá bom? Página 9, atividade 13. Acentue as palavras. Depois, escreva a regra de acentuação de cada grupo. Então, nós estamos trabalhando com palavras paroxítonas. Então, vocês vão acentuar essas palavrinhas que estão sem acento na penúltima sílaba, tá? Que é a sílaba mais forte da palavra. Lembrando que se o som for mais aberto, utilizem o acento agudo. Se for um som mais fechado, utilizem o acento circunflexo. Por exemplo, na palavra sócio, um som mais aberto. Então, a letra O ali, a primeira vogal O, ela leva acento. A sílaba é a penúltima sílaba, acento agudo. Língua, também um som aberto. Acento agudo na penúltima sílaba. Carie e régua, também a mesma coisa. Todas essas daí são acentuadas com acento agudo, porque tem sons que o som é todo mais aberto, né? E aí nós temos que explicar por que elas foram acentuadas. No caso dessas palavras, vamos observar primeiro a terminação. Ó, elas terminam, a primeira termina com a vogal A, O, depois com a vogal A, depois com a vogal E, depois com a vogal A. Nós sabemos que as paroxítonas que terminam com as vogais A, O ou E não precisam de acentuação. Por que então essas levaram acento? Porque elas
elas são terminadas em ditongo. Então aí, como que nós explicaríamos a regra de acentuação? São acentuadas as palavras paroxítonas ou as paroxítonas terminadas em ditongo. Letra B, vocês também irão acentuar as palavras na penúltima sílaba, tá? Porque são palavras paroxítonas. Como que nós vamos explicar a regra de acentuação das palavras hífen, pólen, próton e líquen? Observem a terminação. Todas terminam com a letra N. Então, são palavras paroxítonas acentuadas porque terminam com a letra N. E as demais é só observar também a terminação das palavras, tá bom? Do grupo de palavras. A atividade 14, vocês devem considerar as regras de acentuação das paroxítonas e registrar as palavras que eu vou ditar para vocês. Então, eu vou fazer aqui o ditado. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo, escreva a palavra, continuem o vídeo, escreva a palavra, né, à medida que eu for ditando. Então, uma dica, vocês já sabem que nós estamos estudando palavras paroxítonas e aqui eu vou ditar palavras paroxítonas acentuadas. Então, vocês precisam acentuar todas as palavras que eu ditar, sempre na penúltima sílaba. Lembrando, acento agudo, um som mais aberto, acento circunflexo, um som mais fechado. Vamos começar? Primeira palavra, abdômen. Segunda, látex. Terceira, ímã. Quarta, fórum. Quinta palavra, sótão. Sexta, fácil. Sétima, bônus. Oitava, tênis. Nona, bíceps. Décima palavra, líder. Penúltima palavra, colégio. E por último, série. Esse pontinho que está logo embaixo aqui, ó, acompanhe a correção do professor e anote o número de acertos. Então eu vou pedir aqui que vocês não confiram essas palavras no dicionário ou na internet. Deixem para que quando nós formos fazer a correção, vocês escrevam o número de acertos. Se vocês errarem alguma palavra, podem escrever ela corretamente na frente ou apagar e escrever lá novamente, e aí vocês vão perceber quais vocês erraram ou acertaram, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los na parte da manhã, tá bom? Mas hoje a nossa aula tá super tranquila, tá bom, crianças? Um beijão para vocês e até a próxima!